Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2, dice así: Paulo y Timoteo, servos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, inclusive bispos y diáconos que viven en Filipos. Graça e paz a vosotros, de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de continuar, quero lhes dizer uma coisa. Outro dia eu estava viajando com um jornalista famoso deste país, muito conhecido na televisão. Estávamos indo de São Paulo para Brasília, ele estava sentado ao meu lado, começamos a conversar, e eu me identifiquei como pastor, e ele me fez uma pergunta, porque ele é ateu, e ele não esconde o fato de ser ateu, não acredita em Deus, não acredita no diabo, não acredita em nada, não acredita na Bíblia. E ele me disse: como um livro tão antigo, porque este livro tem séculos, sim, claro, como um livro tão antigo pode ter alguma relevância para a gente que vive hoje? Porque quando os que escreveram a Bíblia usavam sandália, usavam túnica, cabelo comprido, barba, não existia nada, não existia telefone, não existia internet, não havia computador, não havia iPad. Então, como um livro tão antigo pode servir hoje? E tem muita gente que se pergunta isso. E eu acho que essa pergunta existe porque nós, os pastores, às vezes somos os culpados, nós, os pregadores. Porque nós pregamos, às vezes, a Bíblia como uma linda exposição de verdades. E nada mais. Mas a Bíblia não tem como objetivo expor verdades. Volto a repetir, a Bíblia é o manual da felicidade. A Bíblia é uma carta de amor que Deus te escreveu para você ser feliz. Então você tem que tomar o texto bíblico e trazer do texto bíblico antigo as lições práticas que funcionam hoje. Agora pergunte, como um livro tão antigo pode servir para o ser humano de hoje? A cultura mudou, a comida mudou, a roupa mudou. Como pode servir? Pode servir. E sabe por quê? Porque a cultura mudou, a comida mudou, a roupa mudou, muita coisa mudou, a tecnologia mudou, mas o ser humano não mudou. O ser humano dos tempos bíblicos, os medos do ser humano dos tempos bíblicos, continuam sendo os medos do ser humano de nossos tempos. O egoísmo que destruía a vida dos homens daquele tempo é o mesmo egoísmo que destrói a vida dos homens hoje. Os problemas que os lares enfrentavam naqueles tempos são os mesmos problemas que os lares enfrentam hoje. Então, pode ter mudado a cultura, mas o coração humano não mudou. Portanto, as verdades eternas da palavra de Deus servem para hoje. É missão, é tarefa dos pregadores não ficar na exposição bíblica, mas tirar do texto bíblico as lições que servem hoje. Por exemplo, se você entrou hoje, amanhã você tem uma dívida para pagar, está devendo 4 meses a prestação da casa, e se não pagar amanhã vai ser despejado, e você entrou esta noite aqui esperando uma resposta divina para o drama que você está vivendo, e eu perco 1 hora na exposição bíblica sem mostrar para você como é que Deus vai ajudar você a resolver o drama que está vivendo agora. Então eu, como pregador, não cumpri com a minha missão. A pregação não é uma bela exposição de teologia, nem uma obra maravilhosa de retórica, de oratória. Quando eu elaboro a minha mensagem, eu estou pensando em você.
Agora você vai dizer, como você me conhece? Não, eu não conheço você, mas eu me conheço. E você não é diferente de mim. Os medos que eu tenho são os medos que você tem. As ansiedades que você tem também se abrigam em meu coração. Eu também sou esposo, eu também sou pai, eu também me enfermo, eu também preciso comprar pão. Eu não sou diferente de você. Então eu tento procurar no texto bíblico as respostas para a minha vida. E eu descobri que as respostas que eu acho na Bíblia para mim são respostas que valem para você. Então, dito isto, vamos entrar no texto bíblico. O texto bíblico começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, escrevem a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo escreve aos santos que vivem em Filipos, aos santos em Cristo Jesus. Aqui vem o primeiro pensamento. Só existe uma maneira de ser santo: estar em Cristo Jesus. Quando você pensa em santidade, não pense em boa conduta, não pense em bom comportamento, não pense naquilo que tem que fazer, que não tem que fazer. Quando você pensa em santidade, pense em Jesus Cristo. Você é santo na medida que estiver em Cristo Jesus. A vida cristã é relacionamento com Cristo. Se você deseja ser um cristão, o primeiro passo é apaixonar-se por Jesus, relacionar-se com Ele, viver com Ele. Jesus tem que ser o primeiro e o último na sua vida. Por isso que eu digo que quem melhor entende o que é ser cristão são os jovens, especialmente os jovens apaixonados. Porque quando você está apaixonado por alguém, acorda, a primeira imagem que vem é a noiva. Come, na noiva. Trabalha, a noiva. Estuda, a noiva. Passa por uma vitrine, vê uma roupa, a noiva. Chega à noite, dorme, a noiva. O dia que você chegar abre os olhos, Jesus, come, Jesus, compra, Jesus, caminha, Jesus, trabalha, Jesus, dorme, Jesus, você chegou a ser cristão. Se você não chega a esse ponto, você é apenas um membro de igreja. E se você é um membro de igreja, o seu afã, a sua preocupação vai ser que ninguém me veja fazendo algo errado para que não me disciplinem. Mas se você está apaixonado por Jesus, você não vai viver em função dos seres humanos, você vai viver em função de um amor maravilhoso. Você precisa se apaixonar por Cristo. Porque quando uma pessoa ama a outra, o que mais quer é ver a outra pessoa feliz. Aí você descobriu o que é vida cristã. Santo, desde o ponto de vista bíblico, não é aquele que não peca. A palavra santo, na linguagem grega, quer dizer separado. Vamos dizer que eu pego esta folha e a separo. Esse ato de separar a folha das outras folhas é santificar. Eu estou santificando em grego, estou santificando a folha. Esta folha é santa, que quer dizer, foi separada das outras. Aqui está, não no sentido pejorativo, mas aqui está o montão. O montão. Eu tiro esta da multidão para um propósito especial. Eu vou levar esta folha na minha Bíblia. Eu santifiquei a folha. Quando Paulo disse que escreve aos santos,
ele está dizendo: estou escrevendo para aqueles que um dia foram separados da multidão para um propósito maravilhoso. E querido, você é chamado a ser santo. Quer dizer, Deus tem um plano lindo para a sua vida, um plano que você talvez ainda não descobriu. Eu um dia conheci uma moça que estava com a vida completamente destruída. Estava pregando em Porto Alegre uma noite fria, assim como esta. Estava no camerino e alguém me apresentou a uma arquitecta que tinha se convertido, estava apaixonada por Cristo, tinha se batizado há pouco tempo. E ela me disse: pastor, poderia me ouvir 2 minutos? E ela contou uma história interessante. Disse: pastor, o senhor me vê aqui, arquitecta, e não tem a mínima ideia do que eu fui. Mas eu um dia estava destruindo minha vida na miséria, na promiscuidade, no pecado. Eu não era nem sombra do que sou hoje. Eu não servia nada, eu não valia nada, eu não tinha respeito próprio, eu não tinha dignidade, eu não tinha valores, virtudes. Eu era lixo, pastor. Até que um dia descobri que Deus tem um plano para a minha vida. E eu vivia como vivia porque eu não sabia para que vim ao mundo, o que faço nesta terra, para que nasci. E o dia que eu descobri que eu vim para este mundo com um plano maravilhoso de Deus para mim, esse dia tive vergonha de continuar no lixo e saí de lá. Agora ela é santa, quer dizer, separada da multidão, para um propósito nobre. Muitos de vocês, cada manhã se levantam e sabem o que vão fazer. Mas você conhece qual é o plano de Deus para a tua vida? Não estou falando de ser advogado, ser médico, ser engenheiro, não. Você sabe para onde está indo. Você tem certeza de olhar para o futuro assim, mas sem medo. Saber que é um plano glorioso para a sua vida. E mesmo que neste momento as coisas estão escuras na sua volta, você não enxerga a saída. Está vivendo um drama, está vivendo um problema, parece que está tudo errado, nada dá resultado, mas você sabe que você está indo para lá, e que tudo isto é acidente de percurso, e que tudo isto vai passar, porque tem um plano divino para você esperando lá. Isso lhe dá sustento à tua vida, isso lhe dá sentido à tua vida, isso lhe dá plenitude à tua vida. E Deus quer que você viva desse jeito. Por isso Jesus um dia disse: eu vim para trazer vida, e vida abundante, vida exuberante, vida plena, vida com sentido. Mas para isso você tem que ter certeza de que você é santo, você é escolhido, você é separado da multidão. Você é especial, seu corpo é especial, sua vida é especial. Você não tem o direito de malgastar a coisa bela que você é na miséria deste mundo. Você é precioso para Deus. E é essa certeza interior que vai te impulsionar a abrir as asas e voar para os horizontes sem fim que Deus tem preparado para você. Mas a parte central da minha mensagem vem no versículo 2, quando Paulo diz assim: graça e paz a vosotros de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Paulo em Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, para com Deus temos paz. Justificados, pois, temos paz. Agora Paulo escreve aos Filipenses e diz: o primeiro que desejo para vocês é paz.
Por quê? Quando você se torna cristão, quando você entrega o coração a Jesus, o primeiro que Jesus te dá, a primeira coisa que Jesus te dá é paz. Por que paz? Porque quando Adão e Eva caíram no pecado, o primeiro sentimento negativo que o inimigo colocou neles foi o medo, que é contrário da paz. É como se o inimigo, ao colocar medo no coração deles, tivesse dito assim: pronto, se eu colocar medo no coração deles, já não preciso me dar o trabalho de fazer nada, porque o medo sozinho vai destruir eles. E é verdade, o medo paralisa, o medo te desintegra, o medo não te deixa avançar, não te deixa crescer, não te deixa aprender. Você sabe que a vida é aprendizagem. Não tenha medo de aprender, porque aprender é viver. O dia que você para de aprender, já não vive. Os mortos não aprendem, os vivos aprendemos. Uma das coisas boas que os vivos temos é que aprendemos. Mas você sabe o que é aprender? Aprender é tirar o pé do terreno seguro e pisar no terreno que você não conhece. Porque o que você conhece, isso é o que é seguro. Mas o desconhecido, isso é aprendizagem. Eu vou conquistar nova terra, eu vou entrar num território que não conheço, eu vou aprender. Por que o ser humano não quer aprender? Por que tem medo de aprender? Porque aprender é doloroso, porque aprender é arriscado, porque aprender é mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Porém, aprender é viver. E se você não aprende, não vive. Ou vive limitadamente, não vive a vida exuberante. Não tenha medo de aprender. Mas o medo não te deixa aprender. O medo te paralisa, o medo te amarra, o medo te escraviza. Você não consegue sair. Você sabe que 98% dos problemas que vivemos tem sua origem no medo. Você não arruma emprego não porque tem crises, mas porque você tem medo. Você vai me dizer: pastor, não, o que é isso? Eu não tenho medo, o problema é a crise, não tenho emprego. Não, querido, o problema é o medo. E vou te provar. Amanhã você vai fazer uma entrevista de emprego. A primeira coisa que vai fazer quando chega para a entrevista é dar a mão, cumprimentar. Entrega essa mão suada, molhada. Já perdeu o emprego. Pastor, mas que culpa tenho eu? Não, e por que sua tua mão? Medo. Você sabe que tem gente que vive com medo, medo da própria vida. Você sabe que tem gente que não se sente digna de viver, caminha pela vida como se o mundo todo lhe estivesse fazendo um favor. Eu te digo uma coisa: quando você arruma emprego, o que o patrão vai te dar cada final de mês? Dinheiro. E em troca desse dinheiro que ele vai te dar uma vez por mês, o que você vai dar para ele 30 dias por mês? Vida. Seu talento, sua força, sua energia, suas ideias. E o que o patrão vai te dar? Dinheiro. Coloca na balança, o que pesa mais? Dinheiro ou tua vida? Então me diga, quem está fazendo favor a quem? E por que você então vai a procurar emprego pensando no seu coração: tomara que me dê? Como que tomara que me dê? Você vai fazer um favor a ele. Por que você vai sentir indigno? Mas o medo. O medo por que um homem grita com a esposa? Medo.
Quando numa discussão começa a gritar, para de defender suas ideias e começa a se defender a si mesmo. Lembre disso. Quando numa discussão deles começa a gritar, para de defender suas ideias, começa a se defender a si mesmo. O medo faz gritar. O medo. Então, um ser humano com medo não é feliz. Não é feliz na vida familiar, não é feliz na vida financeira, não é feliz. Outro dia, eu estava conversando com um homem que bateu no garoto de 5 anos, no seu filho. Ele disse que castigou, bateu. Só que depois de bater, ele descobriu que ele estava errado e o filho de 5 anos tinha razão. E ele veio falar comigo porque todo mundo dizia para ele: pede perdão a teu filho. Mas ele disse: se eu pedir perdão, perco a autoridade. Tem medo de quê? De dizer que um garoto de 5 anos, nesse quesito, sabe mais do que você de 40 anos? Você, como patrão, tem medo de dizer que o faxineiro, nesse item que estavam discutindo, está certo, e você, como patrão com doutorado na Harvard, está errado? Medo de quê? Você sabe que a vida está cheia de medo. É o medo que estraga os relacionamentos, estraga os casamentos, estraga as amizades, estraga as relações laborais. É o medo que arruina a vida financeira. Medo. Como o medo pode arruinar a vida financeira? Tem gente que abre o guarda-sapato e diz assim: não tenho sapato. 40 pares aí. Não tenho sapato. E esses 40, não, mas que nenhum deles combina com a roupa que tenho. Tem gente que, para ir à igreja, abre o guarda-roupa. Não tenho roupa. 20 vestidos aí. Não, mas que já me viram com esse. E qual é o problema que te vejam por segunda vez com esse? Medo. Medo de quê? Que pensem que não tenho dinheiro para comprar outra roupa. Você já viu que você vive em função do medo? E aí tira o cartão de crédito, e quando chega a hora de pagar, você está sorrindo, mas me diz se a vida não é isso. Agora, quando você entrega o coração a Jesus, o primeiro que ele faz é colocar paz em teu coração. Expulsa o medo e coloca paz. Agora, com paz no coração, você vai. Qual é o problema se já me viram com esta roupa? Qual é o problema? Já não tenho medo. Por que tenho que gritar? Já não tenho medo. Por que tenho que mostrar que sempre estou com a razão? Só porque tenho um doutorado? Não, se acabou o medo. E quando se acabou o medo, a vida se facilita. Para entender o que estou falando, assiste um jogo de futebol. Sobe na arquibancada e fica olhando os jogadores no campo. Aí pega o jogador a bola dentro das 18 yardas. Você que está lá, vê que tem um sozinho aqui e tem outro mais sozinho lá. Mas o coitado que está com a bola, onde as batatas queimam, ele só vê perna por todo lado. E você que está lá, cabeça fria, grita: olha o ponta, olha o ponta. Ele não vê, porque ele está com medo. Você vê, porque você está sem medo. Eu não vou minimizar os dramas que você enfrenta na vida. Cada um tem seu drama.
Eu seria tolo dizer que teu problema não é problema, porque é problema. E o problema teu talvez pode não ser meu, e o meu pode não ser teu. Um dia chegou no meu escritório, quando eu ainda trabalhava na divisão, uma garotinha de 15 anos. Pastor, tem um problema que não tem solução. Quer dizer, a única solução é a morte, mas eu sou tão medrosa que eu não consigo nem me matar. Uma menina de 15 anos. Como é que a única solução é a morte? Qual é teu problema? É que estou grávida. Sou filha única. Meus pais não sabem. Como que eu vou falar para eles que estou grávida? Esse é um drama. Não para você, mas para ela esse é o drama final. A vida tinha acabado para ela. Eu não vou minimizar teu problema esta noite. Agora tem uma coisa: quando teu coração está cheio de medo, você olha para o problema e não vê saída. Não vê. Olha para aqui, não vê saída. Não tem saída, não tem saída. Então só enxerga duas saídas: uma, fugir, desaparecer, sumir. A outra, dar-se um tiro. Mas nenhuma dessas é saída. Agora, quando você vai a Cristo, Ele não faz desaparecer os dramas, Ele não faz desaparecer os problemas, mas Ele te dá paz. E quando o medo sai de teu coração e você enxerga a vida com paz, aí você percebe que estava se afogando num copo de água. Você já pensou o que quer dizer a expressão afogar-se num copo de água? Querido, afogue-se no mar, afogue-se na lagoa, afogue-se na piscina, afogue-se no rio, afogue-se no chuveiro, afogue-se na tina, mas num copo de água. Mas é que quando teu coração está com medo, você não enxerga a saída. Agora eu te digo em nome de Deus, seja qual seja o drama que você está vivendo, tem solução. Mas pastor, me diga, não, eu não vou te dizer o problema. Vê a Jesus, entrega teu coração a Jesus, renda-se a Jesus. Ele vai expulsar o medo de teu coração, vai colocar paz, e com paz você vai ver os mesmos problemas de outra perspectiva, e você vai perceber que estava se afogando num copo de água. Por isso Paulo, ao escrever aos Filipenses, lhes disse: o primeiro que lhes desejo é paz e graça. Por que graça? Porque a paz é o resultado da graça, e a graça, o autor da graça é Jesus, e graça é perdão, graça é justificação, graça é vida nova, perdão. Um coração culpado não pode ser feliz. Todos nós carregamos no fundo do coração o instinto de culpabilidade, de culpa. Os psicólogos chamam culpa existencial, culpa de ser, culpa de estar vivo. Você não fez nada, mas tem culpa, se sente culpado. Quero fazer uma experiência, olha para qualquer um e olha assim sério e fala: olha, quero falar um minuto contigo depois de terminar a reunião. E depois observa ele, já não tem mais paz. Você vai ver ele todo nervoso. Ele não fez nada, mas ele começa a pensar: que terei feito? Por que quer falar comigo? Mas não fez nada. E por que se sente culpado? Os psicólogos chamam a isso culpa existencial. E um coração sem paz, um coração com culpa, um coração com medo, um coração que não foi banhado na graça, não tem jeito de ser feliz. Você pode enfrentar o drama que queira, pode alcançar na vida dinheiro, poder, fama, aplausos, glória, o que você quiser, mas se não tiver paz em seu coração, nunca vai ser um vitorioso, sempre vai ser derrotado e vai esconder suas derrotas por trás da roupagem da
do autoritarismo, da prepotência, do orgulho. E tudo isso acabaria se você fosse a Jesus e lhe entregasse o coração. Eu estava vindo um dia da Austrália para aqui, para o Brasil, e parei um dia em Bangkok, na capital de Tailândia. Naquele tempo a Varig ainda existia. E meu voo de Bangkok para São Paulo era para Varig, era pela Varig, a Varig só chegaria no dia seguinte. Fiquei um dia em Bangkok. Peguei um táxi e falei para o taxista, me leva num hotel no centro da cidade. E entrei no táxi, fomos indo. E ele me disse: de onde você vem? Falei: eu venho de Sydney, da Austrália. E está indo para onde? Estou indo para São Paulo, Brasil. E o que você está fazendo aqui? E eu não estava fazendo nada em Bangkok. Em realidade, eu estava de passagem. Eu estava esperando o meu voo para São Paulo. Mas interessante a pergunta dele: o que você está fazendo aqui? E eu acho que Deus inspirou a resposta, porque eu olhei para ele e disse: olha, eu vim aqui só para dizer para você que Deus te ama. Que? Eu vim aqui só para te dizer que Deus te ama e que não importa o que você tenha feito na vida, hoje, se você entregar o coração a Jesus, pode nascer de novo. O quê? Falei: isso. Você me perguntou o que eu estou fazendo em Bangkok. Eu não estou fazendo nada, eu vim só para te dizer isso. Mas não é possível. Pois é isso. O homem começou a ficar nervoso e me disse: você não é policial? Não. O que você é? Falei: eu sou um pastor. O que é um pastor? Esqueci que estava em Tailândia. É interessante que nós pensamos que o mundo todo é cristão, quando o cristianismo no mundo é um grãozinho de areia. Diante da humanidade, o cristianismo não é nada. A massa da população mundial está nessa região lá. E jamais muitos ouviram falar sequer que Jesus existe. O que é pastor? Falei: eu sou uma espécie de sacerdote. Trabalho para Deus. Sou um servo de Deus. E vim em nome de Deus para te dizer que não importa o que você tenha feito, hoje você pode começar uma nova vida. Ele me disse: olha, fala em sério, você não é policial? Falei: não, eu sou um pastor. Ele encostou o carro, saiu da estrada e começou a chorar. Primeiro a chorar assim, normalmente, e depois a chorar escandalosamente, a chorar assim com soluços. Imediatamente eu percebi que aquele homem carregava culpa, e uma culpa profunda. E coloquei minha mão no seu ombro, e ele olhou para mim e me disse: por favor, me fala a verdade, quem é você? Falei: estou te falando a verdade, eu sou um pastor, eu vim em nome de Deus para dizer-te que você é precioso para Ele. Você não precisa me dizer o que você fez, mas você está carregado de culpa. Você precisa ter paz em seu coração e nunca vai ter paz se não aceitar o perdão que Jesus quer te dar. E esse homem me contou uma história impressionante. Casou com 18 anos no interior da Tailândia. Ele matava patos.
Lá come muito marreco. Ele matava marrecos. Esse era seu trabalho. Um dia, por algum motivo, retornou para casa mais cedo e encontrou a sua esposa jovem com outro homem na sua casa. Ele foi na cozinha, pegou um machete, um machado, um facão de matar marreco e matou os dois. E ficou desesperado, sem saber o que fazer. E o melhor lugar para se esconder numa cidade grande, o melhor lugar para se esconder é uma cidade grande. Numa cidade grande ninguém sabe quem mora ao lado, ninguém sabe o nome de ninguém, ninguém se importa com ninguém. E ele fugiu para Bangkok, uma cidade de 6 milhões de habitantes naquele tempo. E passaram 30 anos. Lá ele casou-se de novo, tinha 3 filhos lindos, aprendeu a falar um pouco de inglês, era taxista e fazia serviço no aeroporto. E ele disse: há noites que eu tenho pesadelos terríveis. Eu sinto como que, assim, em meus sonhos, minhas mãos manchadas de sangue. Uma voz que me disse: assassino. Eu sinto que em meu sonho eu vejo que os policiais entram, me algemam, me arrastam e meus filhos ficam chorando e os policiais me levam. 30 anos sem paz e de repente você aparece e me diz que vem em nome de Deus para dizer que toda a minha vida passada está perdoada, que não importa o que eu fiz. Fala a verdade, quem é você? Falei: estou te falando a verdade. Eu sou um ministro de Deus. E não importa o que você fez. Teus pesadelos acabaram hoje. Tua vida passada terminou hoje. O que preciso fazer? Nada. Porque é graça, é grátis, não se paga nada. É só abrir o coração e dizer: Senhor, preciso de Ti, me perdoe. Ele me deixou no hotel, me disse: a que hora vai no aeroporto amanhã? Às 4 da tarde, eu vou te pegar. Às 4 da tarde ele esteve aí, me levou para o hotel. Era um homem diferente, era um homem que sorria, era um homem que refletia paz em seus olhos. E quando me deixou no aeroporto, eu sabia que talvez eu nunca mais veria ele nesta vida. Mas eu deixei um homem que tinha recebido em seu coração graça e paz. E é isso que Paulo disse aos Filipenses. Antes de escrever a carta, disse: quero
desejar-lhes graça e paz. Querido, te digo uma coisa, você é precioso para Deus. E se você me pergunta, pastor, o que veio fazer aqui em Hortolândia? Não vim pregar 5 noites. Eu vim para dizer para você, em nome de Deus: filhos, teus pecados te são perdoados. Esquece o passado. Para de viver com medo. Deixa que Jesus arranque o medo de teu coração e coloque paz. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. A Bíblia diz: se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. E você está ouvindo a voz de Deus. Eu vou fazer um convite esta noite. Este convite não é para os membros da igreja batizados, porque vocês um dia já se levantaram, já foram adiante, já entregaram a vida a Jesus. Este convite que vou fazer é para você, querido, que está começando a estudar a Bíblia, está conhecendo o Evangelho, ou esta noite aceitou o convite de um amigo para vir aqui. Se você quer entregar a Jesus seu coração, sabe o que vou pedir? Você tem 2 caminhos esta noite. O primeiro é ficar sentado aí, depois se levantar, sair e voltar para continuar vivendo a vida que você sempre viveu. O segundo caminho é você se levantar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, te entrego minha vida, me rindo a ti, te abro meu coração.